Que a graça e a paz seja convosco. E neste lugar, você que está lá em casa começando a assistir este vídeo, eu quero que o amor de Jesus e a graça de Jesus seja sobre a sua vida. No livro de Êxodo, eu quero ler convosco o capítulo 4, do verso 1 ao 5. Êxodo, capítulo 4, verso 1 ao 5. E com este texto eu quero pensar convosco: sirva com o que tem. Sirva com o que tem. Respondeu Moisés: mas eis que não quererão nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: o que é que isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estenda a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Amém? Só até aqui. Que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações e as nossas mentes, para que nós entendamos o assunto que eu vos quero trazer hoje. Sirva com o que tem. Hoje, dia 25 de dezembro de 2019, o mundo celebra o Natal. O mundo celebra a manjedoura, o mundo celebra as vaquinhas, os burrinhos, o menino Jesus nas palhinhas deitado, os anjinhos e os pastorinhos, as ovelhinhas. Mas hoje quero-lhe trazer uma mensagem de Natal diferente. Porque Cristo veio ao mundo, Ele se despiu de toda a sua glória. Ele deixou o seu trono. Ele deixou o trono celestial, o domínio dos céus. E Ele veio encarnar em forma de homem. Ele veio nascer em forma de homem. Através do Senhor Santo Espírito, Ele foi gerado no ventre da Virgem Maria, sendo ela ainda virgem. Mas a pergunta é, olhe para mim e preste atenção. A pergunta é: o que é que Jesus veio fazer? Qual é a alma do Natal? Qual é o espírito do Natal? O que é que Jesus veio fazer a esta terra? O que é que Ele veio nos entregar? O que é que Ele veio nos pedir? Porque celebrar o Natal, meus amados irmãos, não é rabanadas, não é o bom rei, não é champanhe, não é vinho do Porto, não é festa com a família. Não, isso não é o Natal. O Natal é muito mais que isso. E nós hoje precisamos entender o que é que Ele veio fazer. O que é que Ele veio nos entregar? O que é que Ele veio nos pedir? Este texto eu vou-lhes pedir autorização para voltar só no final do sermão. Eu vou voltar novamente a este texto, Êxodo 4. Portanto, se você quiser fazer uma marcação, faça. Mas primeiro eu quero lhe dizer que Deus, ou quando Deus nos quer utilizar, ou operar algum milagre em nós, geralmente Ele vai utilizar o que nós temos nas nossas mãos. Por outras palavras, Deus não se utiliza de si e Deus não lhe pede nada que não esteja ao seu alcance, que não esteja algo na sua mão para que Ele possa utilizar. Tudo o que nós precisamos para o servir, geralmente está ou nas nossas mãos ou num lugar muito perto, ao nosso alcance. Acerca do assunto de servir com o que se tem, lemos o caso de Moisés, que eu já vou voltar a este texto, mas existem pelo menos mais três exemplos de que Deus utiliza as pessoas com aquilo que ela tem e não com aquilo que ela não tem. Porque esse é um erro doutrinário, é um erro de igreja, é um erro de pastoral, de obrigar as pessoas a quase que ir à busca daquilo que ele não tem. E Deus, nós vamos ver que Deus utiliza
as pessoas utilizam os seus filhos somente segundo a sua capacidade e segundo aquilo que está ao seu alcance. Deus não lhe pede o impossível. O primeiro exemplo temos a viúva de Sarepta. Está lá em 1 de Reis, capítulo 17, se você quiser acompanhar. 1 de Reis, capítulo 17. A partir do verso 8, diz assim, 1 de Reis, capítulo 17, a partir do verso 8 até ao 16. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar o resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que dissestes. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. E depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Olhe para mim, igreja. Esta mulher só tinha 2 opções. Ou ela ouvia a voz do Espírito e matava a necessidade do homem de Deus e morria, ou ela não ouvia a voz do Espírito, matava a necessidade do filho e dela e morria de igual modo. Esta mulher só tinha 2 opções: a morte, o insucesso, o retrocesso na sua vida. Mas Deus utilizou, repara, o que é que Deus utilizou? Um pouco de farinha e um pouco de azeite. Era muito? Não, é um pouco de farinha, presta atenção para mim. Um pouco de farinha e um pouco de azeite. Deus não pediu através de Elias algo que aquela mulher não tivesse. Deus não pediu através de Elias algo sobrenatural. Deus não pediu através de Elias que aquela mulher entrasse em campanhas enormíssimas, complicadas. Não, o que Deus pediu foi: dá-me esse bocadinho de farinha e dá-me esse bocadinho de azeite. Só que alguma coisa que nós temos que entender é que o pouco que nós temos utilizado na forma certa, ou seja, o pouco que nós temos para ser utilizado na forma certa, na forma correta, pela nossa fé, é quando nós entregamos na mão do Espírito Santo. Porque é Ele que vai pegar naquilo que você tem. É Ele que vai pegar no pouco que você tem. Aquela mulher ouviu a voz do profeta. Aquela mulher podia ter dito: ó Elias, tem paciência. Eu disse a ti, eu vou fazer um bolinho pequenininho para mim, para o meu filho, e vamos morrer. Agora queres tu comer à nossa frente? Mas aquela mulher confiou em Deus. Aquela mulher ouviu a voz do Espírito Santo. E aquela mulher colocou nas mãos de Deus somente aquilo que ela tinha ali. Era longe? Não, era em casa, estava dentro de casa, estava à mão, estava ao alcance dela. Ela não foi preciso ter muito esforço. A única coisa que ela fez foi o bolo de farinha e azeite. Pois bem,
O segundo exemplo de que Deus utiliza somente aquilo que nós temos está em 2 de Reis, um bocadinho mais à frente, capítulo 4. 2 de Reis, capítulo 4. E nós temos aqui agora a mulher do profeta que foi ter com Eliseu. São histórias que você já conhece, são histórias que você já ouviu muitas vezes. Mas muitas vezes aquilo que nós já estamos habituados, nós desprezamos. 2 de Reis, capítulo 4, verso 1 a 7 diz: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado um credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que é que eu te hei de fazer? Olha agora, dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e lhes chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Olha para mim uma coisa curiosa. A Bíblia diz que Eliseu orou para a mulher. A narrativa que você ouviu, em algum lado, diz que Eliseu orou para a mulher? Não. Eliseu não orou para aquela mulher. Eliseu obrigou aquela mulher a ter fé. Eliseu perguntou-lhe: o que é que tu tens em casa? Eliseu não orou para aquela mulher porque Eliseu quis ensinar aquela mulher a utilizar aquilo que ela tinha à mão. O que é que ela tinha à mão? Um pouco de azeite numa vasilha. Meu amado irmão, compreenda uma coisa: um pouco de azeite pode encher muitas vasilhas. O pouco que nós temos pode alcançar muitas pessoas. Se você quiser espiritualmente transportar o azeite para o seu Santo Espírito, tudo bem, eu concordo consigo. Então o pouco que você tem de Espírito Santo, ele pode alcançar várias pessoas, várias vasilhas vazias. Entenda uma coisa este Natal. Você está aqui sentado, está na paz de Deus, está tranquilo. Mas enquanto você está aqui usufruindo do Evangelho de Cristo, existem pessoas lá fora, vasilhas vazias. Existem pessoas lá fora em agonia de alma, em agonia de vida. Existem pessoas lá fora vazias espiritualmente. E nós, sendo possuidores do Evangelho, nada estamos fazendo. Porquê? Por duas razões. Uma, sentimos-nos egoístas: o Evangelho é para mim, é meu. Deus veio para mim, é exatamente igual ao povo judeu. O povo judeu queria monopolizar Deus. Deus é só Deus. E nós hoje, amada igreja, nós não somos tão diferentes assim. Nós queremos monopolizar Deus, nós queremos monopolizar o Evangelho. O Evangelho é só para mim, eu só vou, é para mim. E nos esquecemos de quem precisa do Evangelho. Nos esquecemos de quem está na mesma situação em que nós estávamos antes de termos o Evangelho, porque nós gostamos que alguém nos trouxesse o Evangelho. Essa é a primeira coisa.
é porque nos sentimos egoístas. E a segunda coisa é porque nos sentimos frágeis. Eu não sou capaz. Eu não tenho capacidade. Eu não estou à altura. Eu não sei falar. Eu não sei fazer. Ou seja, você inventa 1001 coisas para não distribuir o azeite que lhe foi dado assim. O Evangelho. Enquanto houver vasilhas vazias no mundo, enquanto houver vasilhas aqui na cidade de Olhão, o Evangelho pode correr na vida dos outros. Está nas nossas mãos. Deus nos chama, amada Igreja, a utilizarmos somente aquilo que nós temos. Tem muito Evangelho, tem pouco Evangelho, mas dê aquilo que você tem. E não está tão longe assim, está ao alcance. O terceiro exemplo que eu quero dar está lá em Marcos. Marcos capítulo 6. Você conhece estas histórias. Só que muitas vezes passa-nos ao lado. Marcos capítulo 6, do verso 36 ao 44. Vamos ver a partir do verso 35. Ainda que inando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. E disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles que responderam 5 pães e 2 peixes, então Jesus lhe ordenou que todos se sentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu para também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. A lógica dos discípulos estava correta. Se nós formos contabilizar os homens, estavam ali 5.000 homens, diz a Bíblia, só que em João diz que não eram contabilizados as mulheres e as crianças. Se nós formos contabilizar mais ou menos assim por alto, com certeza que estavam cerca de 25 a 30 mil pessoas naquele lugar. Qualquer um de nós, olhando aquela multidão, eu diria: como é que eu vou alimentar esta multidão? Como é que Cristo, o Mestre, diz: dai-lhes vós de comer? Nós não temos dinheiro, nós não temos pão, o lugar é deserto, as aldeias são longe e está a ficar noite. Não vai dar tempo. Não há condições de alimentar este povo. Os discípulos estavam lógicos, com a lógica correta. Não era possível alimentar tanta gente. Deixa que eu lhe diga uma coisa, amada Igreja. Muitos têm saído da Igreja com fome. Porque a lógica dos que estão dentro da Igreja é que não é possível alimentar. Porquê? Porque não existe fé suficiente. O povo da Igreja, amada Igreja, o povo da Igreja não tem fé suficiente para alimentar toda esta cidade. É impossível. Não dá, pastor. Não dá. Por outro lado, muitos estão sendo alimentados com alimento estragado.
Muitos estão sendo alimentados com alimentos que foram assassinados, foram adulterados, foram transformados. É como o leite. 1 litro de leite da vaquinha, ela dá para fazer milhares de coisas. Só quando você vai acabar por beber o leite, você já não bebe o leite. É tudo menos leite. Porque o teor, o primário do leite já fugiu. Assim é as igrejas hoje. O primário não entregam. Entregam só o produto estragado. As bênçãos, as curas, os milagres, os prodígios e as maravilhas. Mas deixe que eu lhe diga uma coisa, isso não alimenta ninguém. Isso ilude por um tempo. Porque a única coisa que alimenta é a palavra, o pão vivo que desce dos céus. O curioso é que Jesus exorta aos discípulos: providenciem alimento. Vão buscar o alimento necessário, eu não vou despedir a multidão, tenham paciência. Vão buscar o alimento necessário e alimentem vocês a multidão. Possivelmente os discípulos ficaram desamparados, ficaram abandonados, ficaram atónitos. Como é que pode ser possível? Mas como é que ele me pede isto? Mas ele a seguir diz: quantos pães tendes? Quando Jesus pergunta quantos pães tendes, e de ver, a amada igreja responda-me: os 5 pães e os 2 peixes estavam assim tão longe dos discípulos? Não. O que estava longe dos discípulos era a fé. A matéria-prima estava lá. Aquilo que Deus iria utilizar estava lá. O que não existia era a fé. O que não existe hoje nas nossas vidas é fé. É a disposição de entregar a Deus somente aquilo que nós temos. O milagre, meu amado irmão, ele começa com aquilo que nós temos. Está aí no verso 38. Quantos pães tendes? E sabendo eles, responderam: só temos 5 pães e 2 peixes. João vai dizer que eles disseram: Jesus, temos 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Novamente a dúvida, novamente a falta de fé. Compreenda uma coisa: só vai ser necessário aquilo que nós temos. Não é preciso, amada igreja, você andar à procura, porque Deus só vai utilizar aquilo que está na sua mão ou aquilo que está ao seu alcance. Não é preciso mais. Não é preciso ir para uma universidade, tirar um curso de teologia. Não é preciso fazer campanhas. Não é preciso fazer cruzadas de evangelismo. Não. Deus vai utilizar, presta atenção para mim, Deus só vai utilizar aquilo que você tem. Hoje, agora, neste preciso momento, olhe para a sua mão e diga o que é que você tem que possa entregar a Deus. O que nós precisamos para fazer a obra já está na nossa mão. Eu trouxe aqui um panfleto da nossa igreja. Pastor, não sei falar. Entrega um panfleto. Pastor, eu não sei muito da Bíblia. Meu amado irmão, dê a conhecer a igreja, entrega o panfleto. Cá dentro existe uma mensagem. Não fale, não abra a boca, entregue somente aquilo que está na sua mão. Deixe que o Espírito Santo trabalhe. Deixe que o Espírito Santo utilize aquilo que você tem. Se você sabe falar da Bíblia, glória a Deus. Se você sabe expor a Bíblia, glória a Deus. Mas se você não sabe, utilize aquilo que você tem na mão. Você pode salvar vidas com um bocadinho de papel. Jesus alimentou 25 mil homens, 30 mil homens com 5 pães e 2 peixes. Quando era impossível para os discípulos, Jesus o fez. Porquê? Porque o Espírito Santo utilizou aquilo que eles tinham nas suas mãos. Você, para fazer a sua obra, olhe para a sua mão. O que é que você tem? O problema é que nós muitas vezes, até entregar um papel, nós estamos envergonhados. Até entregar um simples folheto,
que diz respeito à nossa igreja, com os sites, o horário, a morada, uma mensagem do pastor, uma mensagem bíblica, até isto nós temos vergonha de entregar. Até isto nós não estamos dispostos a fazer. Pastor, hoje é dia de Natal. Isto é a alma do Natal. Natal não é outra coisa. Jesus não veio para ser adorado nas palhinhas. Jesus veio para nos ensinar a colher as almas para o seu reino. Isto é a alma do Natal. O Natal não pode ser colocado numa festa de pinheirinho com bolinhas. O reino de Deus não tem bolinhas, não tem fitinhas. O reino de Deus muitas vezes é feito, é proclamado com lágrimas no rosto. O que é que nós precisamos para fazer a obra? Está na nossa mão. Como é que está na nossa mão? O Espírito Santo vai utilizar. É o Evangelho de Cristo. É que liberta, que cura e que salva. Se você não está dando o Evangelho, você não está proporcionando vida aos outros. Você está ficando um obeso espiritual. Você está só engordando a si próprio. E você não está disponibilizando o azeite para as vasilhas vazias. Quem me está a entender, diga amém. Deus vai operar com aquilo que nós temos. Mas para isso, nós temos que colocar de parte a nossa própria lógica. Deixe de fazer contas. Deixe de fazer cálculos. Deixe de fazer planos e previsões. Ele é que vai fazer o plano, Ele é que vai fazer a previsão, Ele é que vai elaborar o plano e Ele é que vai executar o plano. Quando você se colocar na mão dele, somente como um instrumento, você vai começar a ver almas salvas através da sua vida. Mas para isso você tem que abrir mão da sua lógica. Nem sempre as coisas vão acontecer como nós esperávamos. 3 anos estamos aqui. A expectativa de hoje, 2019, era a mesma de 2016? Não era. Ou de 2015? Não era. A nossa expectativa lá atrás estava bastante alta. A minha estava altíssima. Só que com o correr do tempo parece que nada funciona. Sabe porquê? Porque nós nos temos retraído a entregar aquilo a Deus, aquilo que nós temos na mão. Nós temos ficado envergonhados, nós temos planeado, nós temos feito contas à nossa maneira, mas Deus faz as contas à maneira dele. Somente se deixa utilizar. Por outro lado, frequentemente, ou quase sempre, Deus só vai operar primeiro em nós, para depois operar através de nós. Uma pergunta que eu faço: você já está curado espiritualmente? Como assim, pastor? Você se interessa pelo Evangelho? É que sabe que aquele que não se interessa pelo Evangelho, aquele que não se interessa pela palavra de Deus, é doente espiritual. Não está curado espiritualmente. Se você não se interessa pelo Evangelho do Pai, então você não se interessa por evangelizar. Se você não se interessa pelo Evangelho do Pai, então você tem um grave problema em si. Então é necessário que Deus opere primeiro em si e depois vá operar na vida dos outros. Amém? Busca a cura espiritual da mão de Deus. Vamos voltar ao texto, a Êxodo. Vamos lá voltar novamente a Êxodo. O que é que este texto nos vai dizer mais do que já disse até agora? E repare uma coisa: não faça de Moisés uma pessoa muito longe de si. Você é um Moisés. Você é um Moisés com todos os seus defeitos e você é um Moisés com todas as suas qualidades.
você olhar para aí para o verso 1, você vai ver uma pergunta de Moisés, ou uma exclamação de Moisés, que muitas vezes é a sua exclamação. Você já falou isto? Você já disse a mesma coisa que Moisés disse? Você pode não ter tomado atenção, mas você já falou. Respondeu Moisés: mas eis que não querão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Você já disse muitas vezes: eu não vou falar porque eles não vão acreditar em mim. Eu não vou falar de Cristo porque eles não vão dar crédito. Eu não vou falar de Cristo porque eles não acreditam na Bíblia e eu não consigo provar que ela é verdadeira. Você já falou isto? Várias vezes. Você muitas vezes fechou o Evangelho porque você se sentiu incapaz. Porque você teve medo de ser desacreditado. Porque você não foi corajoso. Moisés acreditava que não era capaz de assumir a missão que Deus lhe estava confiando. Se você for lá ver atrás, ele vai dizer, no verso 10 do capítulo 4, veja, olhe Moisés, olhe você, é você. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei ler, eu não sei fazer nada. Nem outrora, nem antes, nem agora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Veja que Moisés estava dizendo: oh Deus, envia outro. Eu não. Envia outro. E é isso que você faz hoje também. Se tiveres que mandar, Senhor, manda outro, um que seja mais capaz. Olha, manda o pastor João, que ele sabe falar muito. É assim que você faz. É assim que você fala, é assim que você atua. Sabe porquê? Porque tem medo. Tem medo de utilizar aquilo que você tem na sua mão. Pastor, mas é muito pouco. Mas é esse pouco que Deus quer utilizar. Não é mais, é esse aí, é esse pouquinho. É essa língua travada. É esse tremer do joelho, é esse palpitar o coração, é esse nervosismo todo, é isso que Deus quer utilizar. Abra a sua mente e escuta aquilo que eu estou dizendo. Não sejam Moisés. Olha o que é que Deus responde no verso 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor? O que Deus está falando hoje é: deixa ser eu na tua vida. Deixa ser eu a fazer os planos. Deixa ser eu a fazer as contas. E vai. Vai. Não temas. Muitas vezes nós temos medo da falta de crédito. Nós temos medo de não sermos ouvidos. Nós temos medo de sermos perseguidos. Nós temos medo de falarem mal de nós. Nós temos medo de nos chamarem mariquinhas. Tenha medo, irmã igreja. Não tenha medo. Deixe Deus utilizar aquilo que você tem. Esta é a alma do Natal. O maior e grande medo dos cristãos é se não forem ouvidos, se não forem acreditados. O maior e o grande medo dos cristãos é ouvirem assim como eu já ouvi: como é que tu podes ter a certeza que a Bíblia é verdadeira? Foi escrita por homens? Prova! Mostra-me cientificamente. Esse é o nosso maior medo. É sermos confrontados. O cristão não é só o cristão. O homem comum não gosta de ser confrontado. Eu digo-lhe honestamente, eu não tenho muito jeito para evangelizar. E Deus sabe. Deus sabe. Mas na minha conta pessoal, espiritual, já foram dezenas de pessoas
que foram à salvação, até apesar de eu não perceber nada de evangelismo. Eu não gosto de evangelizar, não tenho jeito para evangelizar. Mas graças a Deus, que Deus tem utilizado. Existem pessoas hoje que eu estou à espera que Deus toque nelas para vir à salvação, porque elas já estão evangelizadas. Sabe como? Através da palavra, através da minha rede social e através da minha vida. Eles sentem vontade. Aliás, um até me pediu, ora ao teu Deus para que o nosso ano seja melhor. E eu disse, o meu Deus é o mesmo que o teu. Não há cá exclusividades. Ele só se riu, sem argumento, para argumentar contra mim, porque não vale a pena argumentar contra mim. Porque se há alguém relaxado, sou eu. Não tenho vergonha nenhuma. Gosta é que não gosta. Amém, igreja? Deixe Deus utilizar aquilo que você tem. Deus ensina a Moisés neste quadro, nestes versos que nós vemos do 1 ao 5, Deus vai ensinar a Moisés e Deus vai nos ensinar a nós qual deve ser o nosso correto comportamento. Como é que nós devemos proceder? Deus não lhe deu a Moisés uma garantia verbal. Aliás, se você olhar, o que é que Deus disse a Moisés? Vai e diz que o Eu Sou te enviou. Que coisa esquisita. Podia ser o Manel, o António Jaqui, o Zé da Esquina. Não, olha, vai que o Eu Sou. Olha, eu venho aqui amando do Eu Sou. E eu digo, tu és doido. Porque Eu Sou não é nome de ninguém. Você está a entender? Deus não lhe deu uma garantia verbal, mas Deus deu-lhe uma garantia evidencial da existência. O que é que foi? O bordão. Portanto, meu amado irmão, não vale a pena você estar a fazer esforço a tentar provar que Deus existe, porque você vai ficar sempre no prejuízo. Sabe porquê? Porque você não consegue provar. Por outro lado, se a sua vida estiver de acordo com o Evangelho, é muito fácil os outros serem desacreditados. Porque você prova não por palavras, mas por atos, por atitudes. Só que o problema é que há muita gente que se porta tão mal, que quando abre a boca para dizer coisas corretas já estão desacreditados. Sabe porquê? Porque eles estão a falar a palavra certa, mas a vida deles não corresponde à verdade. Portanto, é melhor você surpreender e convencer pelo seu comportamento, pela sua vida. As pessoas gostam de boas vidas, sabia? As pessoas vão olhar para si e vão dizer, eu também quero viver daquela forma. Olha lá, desgraçado, está todo roto, mas ri-se, está todo feliz. Eu também quero isso. Está a entender, igreja? Para servirmos a Deus, chamada igreja, nós temos que aprender a descobrir o que é que está na nossa mão. Veja o verso 2. Perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tens na mão? Moisés, estás aí todo apavorado. Olha para a tua mão. O que é isso que tens na mão, Moisés? Senhor, um bordão. Moisés devia estar a perguntar, mas o que é que Deus tem a ver com o meu bordão? O meu bordão é para eu guardar as ovelhas. O meu bordão é para eu me apoiar quando vou caminhando. O que é que Deus está perguntando? O que é que eu tenho? Não, só tenho um bordão, Senhor, não vale nada, não presta para nada. Deus não espera que nós alcancemos o que é necessário, mas Ele espera que nós disponibilizemos o pouco que nós temos. Se não percebeu, eu vou-lhe explicar. Eu não preciso de estar aqui a planear um ano inteiro para fazer uma cruzada evangelística para poder salvar o olhão.
Eu vou salvar olhando para Deus quando eu colocar na mão dele aquilo que eu tenho na minha mão. Apenas isso. Apenas isso. Você vai salvar a sua família quando você disponibilizar a Deus aquilo que você tem na sua mão. Pastor, é apenas um bordão. É isso mesmo que Deus quer. Muitos só querem servir se estiverem na liderança da igreja. Muitos só querem servir aqui com o microfone na mão. Se eu não for lá em cima, se eu não estiver lá na parte, nas cadeiras principais, eu não... Meu amado irmão, tanto serve este que está aqui, como serve aquele que limpa a igreja. Tanto serve este que está aqui, como serve aquele que está lá fora a dizer, olha, Jesus te ama. O serviço é igual. Não tem diferença nenhuma. A única coisa que eu estou aqui fazendo é colocando nas mãos de Deus os meus dons, as minhas aptidões, a minha inteligência, o meu intelecto, o meu dom de falar. Mas isto não é nada meu. Tudo é dele, tudo é para ele e tudo é por ele. Amém, igreja? O que é que está na nossa mão? A missão da igreja, eu estou já caminhando para o final. A missão da igreja, olha o que eu vou dizendo. Não creia nas coisas que você anda ouvindo. Eu estou farto, estou cansado de lhe dizer isso. O Senhor Jesus diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito e não o homem. Existem muitos que estão fechando os ouvidos ao Espírito e ouvindo o ouvido ao homem. A missão geral da igreja é-nos dada a todos por igual. A missão é orar, ensinar, disciplinar e exercer paciência com o seu próximo, com o seu irmão. Essa é a missão geral da igreja. Foi isso é que Jesus veio trazer à terra. Nasceu, cresceu, tornou-se homem e veio nos dizer, tu tens que orar, tens que ensinar, tens que discipular, tens que exercer paciência. Essa é a missão geral da igreja. Agora, o pastor foi chamado para ensinar e para orar. Essa é a missão do pastor. Há muitos que só querem orar, há muitos que só querem ensinar, mas o pastor tem a missão de ensinar e de orar. A igreja tem a missão de discipular e exercer paciência com os crentes. É a igreja toda. São vocês, somos nós. A paciência serve para observarmos o mover de Deus. Como? No crescimento da vida das pessoas. Alguns já me conhecem aqui há 6 anos, 7 anos. Outros há mais tempo. E quando essas pessoas me chegaram ao pé de mim, eles vinham desgraçados, com vidas miseráveis. Mas eu tive que exercer paciência para mim próprio. Para quê? Para dar tempo a que esse irmãozinho crescesse espiritualmente. Eu não posso estar ali, cresce desgraçado. Fica curado já espiritualmente, seu miserável. Não. Eu tenho que exercer paciência. Eu tenho que olhar para os erros e dizer, Senhor, dá-me paciência. Às vezes é preciso paciência até demais. Às vezes eu digo ao Senhor, não me deixe ver tanta coisa. Mas é preciso exercer paciência. Isso são coisas que nós temos que pedir a Deus. Senhor, dá-me. É Ele que opera o querer. É Ele que opera o realizar. Não é pela minha força, não é pelo meu poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Amém, igreja? O sonho espiritual de qualquer igreja está fundamentado no crescimento sustentado pelo Espírito Santo. Você acha que eu não sonho com uma igreja grande?
Você acha que eu não sonho com 500 pessoas louvando a Deus, 1000 pessoas, 3000 pessoas louvando a Deus à minha frente? Você acha que eu não tenho esse sonho? Claro que eu tenho esse sonho. Quanto mais pessoas me tiverem à minha frente a louvar a Deus, mais eu me sinto realizado perante Deus. Não para mim, não para mérito meu, mas porque eu entendo que é esse o meu chamado. E quando ouvir esse sonho realizado, eu vou dizer para comigo, se o Senhor tem utilizado o pouco que eu tenho. Quantos já muitos pastores estrangeiros me perguntaram, onde é que o meu irmão tirou o curso de teologia? Sentado ao meu computador, lendo a minha Bíblia. Não é possível, você tem que tirar um curso. Não tem curso nenhum. E os que tenho já os joguei fora. Eu tenho a vontade de dizer, Senhor, eu só tenho um bocadinho de azeite. Senhor, eu só tenho um bocadinho de farinha. Agora, faz acontecer. Como é que eu sirvo a Deus com o que eu tenho nas minhas mãos? E agora preciso que você entenda isto nesta fase final deste sermão. Como é que eu sirvo a Deus somente com aquilo que eu tenho nas minhas mãos? Deus fez 3 pedidos a Moisés, você já reparou? Joga o cajado no chão, observa o cajado e pegue no cajado. Ele diz assim, verso 3, lança-o na terra, joga no chão, Moisés. E ele lançou em terra. E o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Então, quando Moisés olhou e viu o seu bordão transformado em serpente, o que é que ele fez antes? Ele observou o cajado. Está a me entendendo? Ele viu o cajado. E a seguir, Deus disse, agora pega no cajado. Primeira lição. Deus faz uma pergunta a Moisés, o que é que tu tens na mão? O que Deus quer nos fazer entender hoje é que, por mais banal que seja aquilo que nós tínhamos, é isso é que Ele vai utilizar. Pastor, mas é tão pouco, deixe estar. Que banalidade que Moisés tinha na sua mão. Um bordão de madeira, cheio de nós, torcido, trabalhado à faca. Nem de ouro era. Como às vezes fazem entender aí nos filmes. Nem de ouro era madeira mesmo. Era um bordão, uma coisa normal, banal, que era arranjado em qualquer floresta. Deus nos está ensinando que, embora possa ser banal, o que temos na nossa mão tem de ser utilizado de forma a revelarmos a presença de Deus em nós. Você tem que revelar Deus. Só assim é que Deus pode utilizar o pouco que você tem. O cajado, o bordão, era uma ferramenta de autoridade e que servia também para descanso do pastor, para disciplinar e orientar as ovelhas, e muitas vezes era utilizado também para a defesa pessoal. Agora veja, jogue o cajado no chão, lança-o na terra, jogue-o na terra. Porquê o cajado no chão? Moisés teve que aprender a jogar no chão as coisas que lhe serviam de amparo, de descanso, de justiça, de autoridade, de orgulho. Você vai ter que jogar no chão todas as coisas que o suportam. Todo o seu saber, todo o seu poder, todo o seu lugar de liderança ou destaque. Você vai ter que se despir. Você vai ter que renunciar. Você vai ter que dizer, Senhor, se não fores tu, eu não sou nada. Para quê? Para que Deus te diga, então eu sou o teu único amparo.
Quando o que Deus está dizendo a Moisés é o que Deus está falando para nós. Quando tu te despires de toda a tua arrogância, de todo o teu saber, de todo o teu poder, então tu estás prontinho para eu te utilizar. É isso que Deus está falando. Você está amparado na força e no poder de Deus? É em Deus que você confia? Ou é em si? É em Deus que você confia? Ou é nos cursos da universidade? É em Deus que você confia? Ou é na sua conta bancária? Em que é que você está confiando, amada igreja? Porque se você não está tendo sucesso no trabalho que Deus lhe está pedindo, algo está passando. Não seja mais uma testemunha de Jeová, que passam a vida nos cursos para andarem atazanando as pessoas que passam na rua. Mas eu pergunto, onde é que está Deus na vida delas? Elas só têm a boca, só têm a língua. Onde é que está Deus na vida delas? Oh Deus. O que você tem que mostrar primeiro é Deus. Segunda lição. Primeiro, deita para o chão aquilo que te serve de amparo. Segunda lição. Observa o cajado. O cajado está no chão. Olha para o cajado, Moisés. O cajado se tornou numa serpente. Deus quis mostrar que só Ele tinha poder para transformar algo que estava morto em algo vivo. O cajado estava morto. O cajado não tinha vida própria. E Deus quis dizer a Moisés: Moisés, olha para mim. Aquilo que está morto aos teus olhos, eu o faço vivo. Exatamente como o profeta Ezequiel. Senhor, Deus perguntou a Ezequiel: profeta, poderão estes ossos reviver? Se o profeta fosse como nós, ou como os discípulos, com lógica própria, o profeta dizia assim: não, os ossos estão secos, não têm carne, não têm pele, não podem. Mas o profeta disse: só tu podes, Senhor, só tu sabes, Senhor. Conforme ele disse, o Senhor, está aqui os ossinhos todos secos, agora é contigo. E os ossos reviveram. Porque só Deus tem poder de transformar algo que está morto em algo que está vivo. A serpente representa tudo aquilo que é maligno. A serpente representa aquilo que nos trava as ideias, que nos reduz a força, a vontade de trabalhar, que nos reduz a força para continuar. A serpente aqui representa a sua amargura. Representa a sua frustração. A serpente aqui representa a sua tristeza porque não vê nada acontecer. Meu amado irmão, enquanto você estiver olhando para a serpente, nada vai acontecer. Somente quando você colocar os olhos em Deus. Em Deus. Terceira lição. Primeira, joga o cajado no chão. Segunda, observa o cajado. Olha lá uma serpentezinha. Terceira lição, pega no cajado. Ora, Moisés diz que aqui fugiu. Moisés é mais ou menos como eu. Calcula, vou pegar na serpente o quê? Moisés diz aqui no verso 3: e o bordão virou uma serpente e fugia Moisés dela. Moisés já não quis mais saber do cajado. E agora Deus vai dizer assim: ó Moisés, da cá, pega lá aí, né? Pela cauda. Toda a gente sabe que nunca se pega numa serpente pela cauda. Será que Deus enlouqueceu? Será que Deus não sabia que era uma serpente? Moisés podia ter dito ao Senhor: tu estás a trocar. Não é pela cauda que se pega, é pela cabeça. O que Deus quer, o que Deus nos pede, presta atenção que isto é importante. Eu estou terminando, eu juro que eu estou terminando. O que Deus pede é prontidão para fazermos somente o que Ele mandar. O que Deus pede é prontidão para fazer sem questionar.
O que Deus pede é prontidão para fazer sem fazer exames de lógica. Porque qualquer um dizia, Senhor, não é pela cauda, é pela cabeça. Mas Deus diz assim, agora pegas pela cauda, porque eu é que te estou ordenando. Quem quer servir a Deus não olha para as suas lógicas. Quem quer seguir a Deus não trabalha pela lógica. Quem quer servir a Deus não pode dar lugar à covardia, não pode fugir. É uma serpente, vamos enfrentar a serpente. Claro que eu estou a falar em sentido figurado, porque o primeiro a fugir da serpente era eu. Estou a falar em sentido figurado. Seja aquilo que for que aconteça quando nós nos colocamos à disposição de Deus para trabalhar, nós vamos enfrentar, meu amado igreja. Nós vamos enfrentar. O problema é que as pessoas preferem ir embora do que enfrentar. Eu vou lhe dizer uma coisa. Muitas vezes eu tenho sido mal interpretado. Mas em toda a Bíblia eu só encontro essa resposta. Aquele que quer servir verdadeiramente a Deus, ele tem que ser ousado. Conforme eu digo, relaxado. Se agradou, agradou. Se não agradou, olha, vai tomar um Alka-Seltzer. Mas o homem e a mulher de Deus que quer fazer a obra de Deus, ele tem que ser ousado. Ele tem que ir lá de peito aberto. Deus, eu posso me arrebentar todo, mas eu vou fazer. Faça isso, amada igreja. Estamos a chegar ao final do ano. Muitos já começaram hoje, no dia de Natal, a fazer os planos todos para o 2020. Só que se eu for a ver a lista de planos deles, Deus não está lá. A obra não está lá. Muitos vão chegar ao final de 2020 e vão ficar frustrados, desanimados, porque não alcançaram os seus objetivos. Mas nunca pensaram em colocar primeiro os planos de Deus à frente dos seus próprios planos. Amém, igreja? E depois vão ficar frustrados, porque vão ficar desanimados, porque não vão alcançar o prazer da sua alma. O prazer da minha alma, minha amada igreja, é eu trabalhar para Deus. O prazer da minha alma é eu trabalhar em prol da obra de Deus. O prazer da minha alma é eu me levantar de madrugada para estudar, para escrever, para pesquisar. Em todos os momentos da minha vida eu guardo 2, 3 horas todos os dias para as coisas de Deus. Para quê? Para poder ser utilizado no pouco que eu tenho. Por isso é que as pessoas não entendem como é que eu não tenho curso teológico nenhum. E eu prego conforme eu prego. Você nunca me vai ouvir pregar fora da palavra. E como é que eu aprendi a palavra? Porque eu me entreguei na mão dele. Senhor, olha, o pouco sou eu mesmo. O pouco está aqui. Nem é farinha, nem é azeite. É mesmo esta desgraça está aqui. Agora tu, Isa. Está a entender, igreja? Para servir a Deus, existe um preço alto que tem que ser pago. Eu estou-me a rir, mas isto é sério. Para servir a Deus, existe um preço alto que tem que ser pago. Primeiro, o desprendimento da minha lógica. E segundo, o desprendimento da minha vontade. Eu tenho que me colocar inteiramente ao serviço e ao dispor do Espírito Santo de Deus e deixar ser Deus a fazer. A obra é dele, meu amado. A obra não é sua. A lógica é dele, não é a sua. O propósito é o dele, não é o seu. E a glória da obra, a glória do trabalho também é dela. É dele, não é seu. O machado não tem glória por ter cortado uma árvore. Quem tem glória é o lenhador. Você é o machado, o lenhador é eu.
Mas a árvore está aí para ser cortada. Aprenda a colocar nas mãos de Deus somente aquilo que você tem na sua mão. E você tem aqui um belo exemplo. Estão aí 3.000 folhetos destes. Seja ousado e comece a distribuir. Deixe que Deus vai fazer o resto. Se você não se sente capacitado, não se sente com coragem de abrir a sua boca, deixe que seja um simples papel a falar por si. Deixe que Deus faça a obra, mesmo que não esteja debaixo da sua lógica. Não seja medroso. Aprenda a se amparar em Deus. Seja fiel no pouco e Deus o acrescentará no mundo. Em o nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus nos ajude neste final de ano, neste dia de Natal, a entendermos realmente qual é o significado, qual é o sentido, qual é a alma do Natal. O que é que Jesus veio fazer aqui? Nos ensinar, nos capacitar a deixarmos-nos ser utilizados por Deus em prol da sua obra. Não da minha obra, não da minha vida, mas em prol da obra de Deus e da vida daqueles que estão lá fora, que ainda não têm a alegria que você tem. Amém? Este é o desejo, o meu desejo esta manhã, a minha oração, é que esta palavra tenha enchido e tenha trazido coragem, assim como deu coragem a Moisés. Moisés nunca mais foi o mesmo homem a partir deste diálogo com Deus. Moisés fez tudo aquilo que Deus empreendeu para Moisés fazer. Amém, igreja? Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos capacita. Senhor, nos faz ver, observar tudo aquilo que nós temos ao nosso alcance e está nas nossas mãos, mesmo embora seja contra a nossa lógica, contra o nosso pensar, embora, Senhor, nós façamos as contas e as contas não batam certo, nos ajuda a confiar, nos ajuda a avançar, mesmo quando as nossas pernas querem recuar. Senhor, te entrego nestes meus irmãos nas tuas mãos, todo este povo que me está ouvindo lá em casa. Senhor, que eles sejam, Senhor, utilizáveis por Ti. Que eles sejam, Senhor, que eles tenham disponibilidade de Te entregar o pouco, a pouca farinha, o pouco azeite que eles têm nas suas vidas, nas suas mãos. Mas, ó Deus, eu te peço, com fé e convicção na Tua palavra, que eles vejam a obra efetuada por eles, através de Ti, nas suas próprias vidas e na vida de todas as pessoas em que eles se achegarem. Assim oro em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. E todo o povo diz comigo amém. Glória a Deus e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.